Perdão, o antídoto que cura a alma. E eu diria que é o sangue de Jesus. Oi, preciosa! Que bom ter você aqui no nosso 11º dia de Rendidas ao Senhor, onde nós estamos em uma jornada de 21 dias que já estamos quase chegando na reta final. E se você está aqui, glória a Deus pela sua vida. Já não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e enviar para mais pessoas para que elas sejam abençoadas. Também já me segue aqui no Instagram, @melsouza, pra gente ficar pertinho, sabe? E bater aquele papo de amigas preciosas. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe de um bebê de 2 anos chamado Nicolas e hoje trabalho como terapeuta cristã integral. Ajudo mulheres cristãs a dominarem as suas emoções, a cuidar do corpo, da alma e do espírito à luz da palavra. Sabe aquela baguncinha aqui dentro? Então, a gente coloca ordem à luz da palavra, com clareza que você precisa pra viver todos os dias alinhadinha com Jesus e bem em todas as áreas da sua vida. Continua existindo os problemas, mas agora você não é dominada pelas suas emoções, mas você consegue resolver com clareza. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, não tem como falar sobre perdão sem desmistificar o que é perdão. E perdão não significa um sentimento. Às vezes a gente acha que vai conseguir perdoar o outro quando aqui dentro estiver tudo em paz. Ah, eu vou perdoar o outro quando eu sentir que eu preciso liberar o perdão. Mas eu vou perdoar o outro quando o outro vir me pedir perdão. Não, amiga, o perdão é uma decisão daquelas pessoas que decidem não mais tomar esse copo de veneno. Então a primeira coisa que você precisa entender é que liberar perdão tem muito mais benefício pra você do que pra quem te magoou. É que às vezes a gente tem a ideia de que quando eu perdoo, eu estou limpando a culpa do outro, eu estou dizendo que não importa mais o erro que ele fez, ou estou aceitando o erro dele. E é ao contrário. Quando eu disse pra você que pra mim o antídoto é o sangue de Jesus, é porque quando nós olhamos pra Jesus, nós vemos o quanto é que nós precisávamos da graça de Jesus. E mesmo assim ele veio e nos perdoou. E quando ele nos perdoou, ele nos deu a graça, nós não merecíamos, mas fomos perdoados, porque ele nos amou. Então quando eu e você decidimos perdoar quem nos feriu, nós estamos derramando sobre eles o sangue de Jesus. Você não merece, mas eu te perdoo. Eu decido, ainda que eu sinta uma dor, uma ferida. Mas a decisão de perdoar, como eu falei, não é passar pano pro erro, mas é, Jesus, eu tô aplicando o teu sangue aqui, mas o seu sangue também faz justiça. Então eu coloco diante do Senhor essa situação e o Senhor vai julgar. Eu falo que quem decide perdoar, ele vive uma grande perca. Ele perde o direito de se justificar, ele perde o direito de mostrar que ele estava certo, ele perde o direito de ficar ali comprando aquela briga esperando vingança, mas ele entrega nas mãos do Senhor e entende que Jesus é o justo juiz e que Jesus, ele viu tudo que fizeram com você, e é Jesus quem vai julgar a sua causa. Mas pra você deixar Jesus julgar a sua causa, você tem que tirar sua mãozinha. Parar de tentar mostrar pras pessoas que você tá certa, que você não errou, mostrar o erro do outro, sabe, amiga? É sobre isso que é ser perdão. E na Bíblia, o perdão, ele está ligado ao amor, à misericórdia e à libertação do coração. Porque quando você libera o outro, o seu coração, ele fica livre. Mel, mas eu já liberei, mas eu ainda sinto aqui. Claro, amiga, você não tem amnésia. E é nos pés de Jesus que você vai ser curada. Mas o primeiro passo é deixar ir. Sabe, quando você não fica, tomara que acontece isso, tomara que... Não, deixa ir. Ainda tá doendo. Mas eu te perdoo, eu deixo ir, porque Jesus me perdoou. E a gente vai ver o que Jesus nos ensinou acerca do perdão em Mateus 6, 14 e 15, que vai dizer assim: porque se perdoares uns aos outros as ofensas, o Pai Celestial também lhe perdoará. Isso significa que se eu e você não perdoamos quem nos ofendeu, então também não recebemos o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus é uma graça de mão dupla, é uma via de mão dupla. O Senhor vem, nos perdoa, para que possamos entender qual era a nossa situação e nós não tínhamos nada para oferecer, nós estávamos condenados, mas Ele fez. E se você recebe a graça para sua vida, por que você vai querer reter a graça na vida do seu irmão? Então, é assim, se você não perdoa, você está dizendo, é impossível com que a graça aplaque o que Ele fez. Assim, Jesus olha para você e fala, então como que eu posso te perdoar? Meu perdão tá aqui disponível pra você, mas você não aceita porque você não entende que a graça, ela cobre multidões de pecados. E quando a graça cobre multidões de pecados, ela não nos isenta da consequência daqueles erros, mas ela nos dá o direito de prosseguir. E eu e você não somos juízes para determinar o juízo de alguém. Por mais que alguém fez uma coisa horrenda, cabe ao Senhor julgar, porque nós também erramos. E graças a Deus, nós podemos prosseguir. Então a gente não pode tirar do outro esse direito também, sabe? E é o que eu sempre falo, perdão dado, às vezes é com acesso negado. A pessoa fez algo que é impossível com que ela volte a viver na sua vida, mas libere para que você fique bem, só não traga ela pra perto. Ah, mas é uma pessoa que já é de perto, tá bom, então libere o perdão, ande em vigilância e continue orando, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O que o perdão faz e o que ele não é o que eu quero explicar pra vocês agora. O perdão, ele cura o seu coração, porque quando você perdoa, você deixa aí sentimentos de amargura que pedrificariam o seu coração,
ficar remoendo aquela história, aquele negócio que cria uma coisa ruim dentro de você. Então quando você libera o perdão, o sangue de Jesus vem, ele lava, ele purifica, porque Deus viu tudo que você viveu. E mesmo assim você decidiu não fazer justiças com as próprias mãos. Porque a justiça com as próprias mãos é como um trapo de imundície, sabe? Aquele pano de absorvente que usava antigamente. Hoje é absorvente. Antigamente era um pano mesmo, e ficava aquele trem sujo, fedendo. Pra Deus é isso. Quando você vai resolver uma situação do seu jeito, na força do seu braço, porque você tá certa, pra Deus é vista a sua justiça como trapo de imundície, porque você não conhece todas as coisas, você não sabe de tudo. Então deixa Deus, porque além de curar o seu coração, ele vai tratar com a outra pessoa e ainda vai ganhar a outra pessoa. Porque Deus, ele não tem prazer em perder nenhum dos seus filhos. Uma coisa que eu aprendi é que não adianta a gente chegar diante de Deus falando mal de alguém. Porque Deus sempre vai nos mostrar os nossos erros também. Mas já chega diante do Senhor contando o que aconteceu, sem já dar causa, veredito. Porque Deus, ele é Deus. Ele vai curar o seu coração e o dessa pessoa também. Porque ele veio para todos. Amém? O próximo passo é a quebra de prisão da amargura, é o que eu falei. A amargura, ela te prende num cativeiro onde tudo fica ranzinza. Mas quando você libera o perdão, esse cativeiro, ele é aberto e você pode sair. Ela te traz paz, o perdão, ele te traz paz. Porque você fala assim, cara, tá nas mãos de Deus, eu não vou ficar brigando por causa disso não, o Senhor vai fazer o que é necessário. Mesmo que ainda você sinta aqui, sabe? Mas vai sendo curado aos poucos. Impede a dor de virar ódio. Porque quando você tem uma dor que a pessoa te feriu, tranquilo, você é ser humano, você chora, mas você alimenta aquela dor, tentando fazer vingança, mostrando pras pessoas, denegrindo a imagem do outro, aquilo vira ódio, amiga. Ódio, você sabe quem gosta do ódio, né? O nosso inimiguinho. O perdão te aproxima de Deus, porque quando você perdoa, você tá falando a língua de Deus, porque é isso que Jesus fez. Ele nos perdoou de todo o nosso pecado, da nossa condenação, ele morreu por mim e por você. Eu não tô falando que você tem que morrer por aquele que te fez o que fez com você, mas eu tô te falando que quando você abre mão de se justificar, de mostrar que você tá certa, a sua carne tá morrendo, mas Deus, que é Deus justo, ele vai fazer essa justiça acontecer. Só que no tempo dele, do jeito dele, então tira sua mãozinha, mais uma vez, como eu tenho que tirar a minha. Mas o que o perdão não é? Ele não é fingir que não doeu. Você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, doeu muito. E Deus tá ali pronto pra te ouvir, porque ele tem tudo que você precisa pra ser curado. Então não finja que não doeu. Doeu? Sinta essa dor, chore. Não deixe ela dentro de você. Mas também não deixe com que essa dor viva com você, sabe? Se você finge que não doeu e doeu, você vai ficar remoendo aquilo ali. Não, bota pra fora. Doeu, doeu muito. Até com a pessoa você pode falar, doeu, doeu muito o que você fez comigo. E a minha vontade era não te perdoar, mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque Cristo me perdoou. Isso não significa que a pessoa vai voltar pra sua vida, sabe? Mas não finja que não doeu. Voltar a confiar imediatamente. Então significa que se eu perdoei, agora eu já confio? Não, não é isso que o perdão faz. Ele não faz você voltar a confiar imediatamente no outro. Mas é algo que deve ser cultivado. E se for necessário em não confiar mais, tudo bem. Mas não prenda aquela pessoa pela raiva, pela amargura ou pelo que ela fez. Deixe no passado. É isso que tudo se fez novo. Permitir abuso. Eu perdoei, agora eu vou deixar a pessoa abusar de mim. Não. Por isso que eu falei que muitas vezes o perdão é dado, mas o acesso é negado. Independente de casos, é necessário que a pessoa fique lá e você cá. Mas se essa pessoa precisar da sua ajuda, estenda as mãos. Mas sem ter um vínculo ali dentro da sua vida próxima e pessoal, sabe? E se a pessoa for do seu ciclo, aí é mais diferente, se não der pra afastar. Então você vai ter que aprender a conviver com aquela pessoa com respeito, mas também colocando alguns limites. Continuar em um relacionamento tóxico sem mudança. Isso não é perdão, gente. Você perdoa a pessoa e a pessoa vive fazendo o que ela continua fazendo aquilo que você perdoa pra ela. Não, aí você tem que orar, você tem que buscar a ajuda do Senhor, porque você perdoa, mas... Porque muitas das vezes é assim, a gente fala assim, não, eu já perdoei ele, eu não sinto raiva dele, eu não sinto raiva dela, mas você continua dentro de um relacionamento com a pessoa fazendo as mesmas coisas que você. Aí tá muito falando das feridas que existem em você, sabe, amiga? Então, assim, perdoar não é deixar a pessoa fazer tudo o que ela quer com você, mas às vezes você vai ter que permanecer com a pessoa, então coloque limites. Coloque limites. Você é um ser humano que merece respeito, Deus te valoriza, o outro também precisa te valorizar. Mas se for uma pessoa que não precisa estar na sua vida, o limite de distância também é algo que vai servir ali, desde que a pessoa não esteja mais presa no seu coração. Muitas das vezes, o perdão é um processo. Você decide perdoar e aos poucos Deus vai curando as suas emoções, que foi o que eu falei. Um exemplo claro é Jesus na cruz. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Como que eu posso perdoar então? Como eu já falei pra vocês, o perdão começa com a oração. Vai até Jesus, conte tudo que aquela pessoa te fez, conte como que tá doendo e fala pro Senhor que você quer perdoar. E libera, fala, Senhor, eu não queria, eu não sinto, mas eu libero a pessoa, eu perdoo a pessoa, curo o meu coração, tira de mim essa amargura. E se for necessário, vai até a pessoa e fale, eu te perdoo por mensagem pessoalmente. Agora, se for um caso que não dá mais pra falar com a pessoa, fale com o Senhor somente, mas Ele vai saber te direcionar em cada situação. Você reconhece o que a pessoa fez e age, não na espera de sentimento, sabe? Mas decidida a fazer a vontade do Senhor. Segundo a Bíblia, perdoar começa com uma decisão de obedecer a Deus. Então, quando você perdoa, você está obedecendo a Deus, não só pela pessoa que eu falei, mostrando o sangue de Jesus. Mesmo quando o coração ainda está ferido, o sentimento pode demorar a mudar, mas o perdão começa na escolha. Eu tenho pessoas que eu decidi perdoar e que eu ainda não sinto, mas eu perdoei.
E eu sei que o Senhor vai curar o meu coração de todas as pessoas que eu fui ferida. Mas eu não quero carregar mais isso, porque isso fala muito acerca da minha vida com Deus e eu não quero viver uma vida presa, eu não quero dar legalidade para que o diabo haja, entende? Então agora você não sente mais dor? Não, eu reconheço a dor, eu sei o que aconteceu, mas eu decidi não viver baseada nessa dor. Eu decidi viver naquilo que o Senhor tem pra mim, naquilo que existe após isso. E é tão legal que depois disso eu já aconselhei tanta gente que passou pelo mesmo que eu e eu pude ver. E passar por essa experiência me fortaleceu pra mostrar pra pessoa o que acontece depois, sabe? Deus não pede negação, mas sinceridade. Salmos mostra quando Davi, derramava suas dores diante de Deus. Davi, ele decidiu perdoar Saul. Você vê 1000 vezes, ele teve chance de matar Saul, mas ele decidiu perdoar Saul, porque ele entendia que a justiça de Deus estava sobre a vida dele, queria ir até Saul. Então, amiga, uma coisa que nós precisamos entender também, não é que a pessoa não erra e tal, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Então todas as vezes que existe uma luta, uma guerra contra o outro, sempre tem o dedo podre de Satanás ali. Então, ora, não age só pela sua emoção, ora e pede a Deus discernimento e sabedoria sobre como agir, eu tenho certeza que ele vai te dar. Romanos 12:19 vai falar: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, se você não se justifica, se você perdoa e fica na sua, Deus, ele vai te justificar. Deus, ele fará vingança por você. No tempo, Deus vai matar fulano? Não é assim, amiga. Deixa que Deus faça, ele sabe como faz. Lembre-se do perdão que Deus deu a você. Quando entendemos a misericórdia de Deus conosco, fica bem mais fácil liberar o outro. Éfesos 4:32 vai dizer: perdoem uns aos outros assim como Deus os perdoou em Cristo. Por isso eu digo, o sangue de Jesus é o antídoto para o perdão. Eu não consigo! Beleza, o sangue de Jesus vai perdoar. Em nome de Jesus. Entendeu, amiga? É isso. Se liberte dessa cadeia. Ore pela pessoa. Ai, meu, já é demais. Não, a Bíblia fala, Jesus ensinou isso. Orar quebra a dureza do coração aos poucos. Quando você vai orando pelos seus inimigos, você não tá orando só pra abençoar ele, amiga. Deus é muito inteligente, ele é sábio. Você tá orando porque aí Deus vai quebrando a dureza que está aqui no seu coração. E a gente aprende isso em Mateus 5:44. A raiz da amargura. Não fique revivendo a ofensa o tempo todo. Ai, mas aconteceu isso. Ai, mas fulano fez isso. Ah, mulher isso. Ah, mas aquilo. Ah, mas... Não, amiga, deixa pra lá ver, o pensamento muda. Muda de rota. Porque o que o diabo quer é um coração ferido. Porque se um coração ferido ele entra, ele faz um estrago. É por isso que se você não perdoa, você dá legalidade pra que o diabo haja na sua vida. Hebreus 12:15 vai falar assim: para nenhuma raiz de amargura crescer no seu coração. Porque ele sabe, se seu coração tem raízes que não provêm do céu, o inferno vai atuar. Quando eu falo inferno, eu falo dos demônios mesmo. Entenda que perdoar não é aceitar abuso. Você pode perdoar e ainda colocar limites, se afastar ou não confiar novamente, até ver uma mudança verdadeira. A falta de perdão, segundo a Bíblia, pode gerar prisões emocionais, espirituais e até afetar pensamentos e relacionamentos. A mágoa alimentada vai endurecendo o coração aos poucos. Alguns frutos da falta de perdão. Se eu e você decidimos não perdoar, o nosso coração vai viver em amargura, a nossa vida vai ter raiva constante. Eu já falo pra você, se existe alguém que você não perdoou, ou se você não sabe se perdoou, analise se no seu coração tá tendo isso aqui, ó. Amargura, raiva constante, tristeza profunda, desejo de vingança, ansiedade e peso emocional, frieza espiritual, dificuldade de amar e confiar, pensamentos presos ao passado. Se você vive assim, com certeza você ainda não perdoou. A Bíblia alerta sobre isso em Hebreus 12:15, que fala que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, amiga, cuidado para que essa raiz não te perturbe. A falta de perdão também pode abrir espaço para divisão e contaminação emocional nos seus relacionamentos. Porque se existe uma brecha, o diabo entra e faz arruaça. Em Éfesos 4:31-32 vai dizer: toda amargura, ira e cólera e outras coisas sejam tirados de entre vocês. Jesus também mostrou que guardar a falta de perdão e afeta a nossa comunhão com Deus. Marcos 11:25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. Porque se você não perdoa, o seu coração ele fica endurecido. E o pecado ele nos afasta de Deus, amiga. Você consegue entender quando o perdão pro outro é muito mais sobre você do que sobre o outro? É sobre você não perder a conexão com Deus. É sobre você não ter doenças físicas no corpo. É sobre você não andar amargurada. É sobre você não perder a beleza de viver. É sobre você não viver dominada pelas obras da carne por aquilo que o diabo gostaria que você vivesse. Perdoar não muda o passado, mas impede que a ferida continue controlando o seu coração. A falta de perdão gera doenças físicas, que foi o que eu falei pra vocês. Você alimenta a situação vivendo do passado dia após dia. Você se mata aos poucos. A Bíblia mostra que as emoções guardadas no coração podem afetar a pessoa dentro, inclusive no corpo. Mágoa, amargura, raiva constante e falta de perdão podem gerar desgaste emocional intenso, estresse e sofrimento contínuo. Provérbios 17:22 vai falar assim: coração alegre é um bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos. Então, amiga, se o seu coração tem amargura pela falta de perdão, seus ossos eles secam, o seu corpo não consegue sentir paz, não consegue sentir alegria, então a saúde vai sendo denegrida, vai sendo espremida. Em Provérbios 14:30, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Ou seja, se você tá com o coração em paz, tranquilo, seu corpo vai ficar alegre e feliz, porque ele só
só reage de acordo com os sentimentos que estão aqui dentro. Então, se os sentimentos que estão aqui dentro são podres, o seu corpo vai se empodrecer, vai gerar um câncer, vai gerar muitas coisas. E olha só pra você ver. Isso não significa que toda doença vem da falta de perdão, tá, amiga? Outras causas. Mas emocionalmente, quando guardamos rancor por muito tempo, pode contribuir para quê? Estresse constante, ansiedade, insônia, tensão muscular, desgaste emocional, tristeza profunda, esgotamento mental e muitas vezes até um câncer. Perdoar traz leveza ao coração e ajuda a quebrar pesos emocionais que adoecem a mente e o interior. Muitas pessoas sentem paz, alívio e melhoram o emocional quando liberam perdão. Gente, isso aqui é nítido. Existem vários casos, e até dentro da terapia, que quando a pessoa ela se reconhece, quando a alma dela melhora, sabe? Quando ela vê alegria na vida, ela se livra de depressão, de burnout, de muita doença emocional, sabe? De ansiedade, de crise, tomava remédio, não toma mais. Por quê, gente? Porque um coração alegre formoseia o rosto. Um coração alegre faz você viver. Agora, quando seu coração tá pesado, o seu corpo, vai se decaindo. Por isso Deus nos ensina que o perdão não é apenas como um mandamento, mas também um caminho da cura interior. Se você quer ser curado, você tem que perdoar. Como saber se eu perdoei? Alguns sinais podem ajudar você a perceber realmente se você perdoou alguém. Segundo um coração tratado por Deus, você provavelmente, quando perdoou, você consegue lembrar do que aconteceu sem alimentar ódio. Você tá lembrando e pensando, que raiva, talvez você não perdoou. Não deseja vingança contra outra pessoa. Para de falar da ferida o tempo todo. Consegue orar e entregar essa pessoa a Deus. Não sente prazer em ver o outro sofrer. O coração começa a ter paz mesmo lembrando da dor. Isso é um perdão genuíno. Mas isso é com o tempo, não é da noite pro dia, né? Quando você decide agora, isso aqui já vai acontecer não, tá, amiga? Decide não usar a ofensa como arma contra outra pessoa. Você lembra que você fez isso? Que não sei o quê. Isso não é perdão, amiga. Isso não significa que a dor desaparece totalmente, a confiança voltou imediatamente, o relacionamento será o mesmo ou você precisa aceitar novos abusos. Às vezes você já perdoou, mas ainda está no processo de cura emocional, que é o que eu falei pra vocês. O perdão é uma decisão, mas ser curado aqui dentro é um processo contínuo que você escolhe todos os dias perdoar. Vem aquela lembrança, vem aquelas coisas, não, eu perdoei, devolve pra esse lugar lá, até que o seu coração se limpe, ore, jejua, leia a Bíblia, vem a coisa ruim, afasta ela. Ferida não é igual à falta de perdão. Jesus mandou perdoar, mas também haviam pessoas das quais ele afastava quando não havia arrependimento ou verdade, tipo os fariseus. Um sinal importante de que ainda existe falta de perdão é quando a raiva constante, desejo de vingança, amargura, prazer em lembrar do erro do outro e incapacidade de liberar a pessoa diante de Deus. E pra gente finalizar, eu quero ler Éfeso 4, 31, 32, que ensina assim: toda amargura, ira e gritaria sejam tiradas de vocês. Antes sejam bondosos e perdoando uns aos outros. Ou seja, amiga, o perdão é mais uma decisão sustentada por Deus do que uma emoção perfeita. Então, se você sente que precisa perdoar alguém hoje, vai até essa pessoa, ora, fale com o Senhor, que Deus te direcione. Mas entenda que você perdoou, ainda vai precisar passar por um processo de cura interior. E esse processo, às vezes, você vai ter vontade de cometer vingança, de falar mal do outro, mas lembre-se de Jesus e entrega. Não aceita voltar pra trás. Decidiu perdoar? Então segue com esse perdão todos os dias, todos os dias. Mesmo que aqui dentro de você fale, vai embora, não faça isso, não, chuta a cara dele, chuta a cara dela, vai, agora mostra pra todo mundo que ele é o errado. Não, você decidiu perdoar. Então acredito que Jesus, ele está curando o seu coração, está curando o coração da pessoa, e a justiça, ela vem na hora certa. E era isso, amiga, amanhã nós estaremos aqui pro 12º dia, já deixei o exercício desse dia lá no grupo. Deus abençoe vocês. Tchau!